bem com vocês? Sou a professora Daniele e nós vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre misturas e também sobre os átomos, as moléculas, os elementos que não são visíveis e estão aí no nosso dia a dia, no nosso corpo. Vamos ver? Então vocês já se perguntaram do que são feitas todas as coisas? Do que é feito o solo que pisamos? Nós já vimos em outras aulas que o nosso solo tem várias camadas, que passa por processo de intemperismo, tem componentes ali, vai ter cálcio, vai ter calcário, vai ter ferro. Então são elementos minerais que formam esse solo. Porém, do que é feito esses minerais? Como que a gente identifica esses elementos no nosso planeta? Então, olha só, falando de solos, nós recebemos aqui umas imagens bem bacanas sobre aquela atividade que nós fizemos, vendo sobre as camadas que se formam abaixo aqui da superfície. Lá na escola Foz do Iguaçu, a professora fez uma atividade com os seus alunos, fazendo uma mini representação ali das camadas do solo. Olha que legal! Colocaram lá a parte de pedras, de terra e até uma plantinha depois para deixar bem bonito esse terrário. Então vejam lá. Acabou virando até um artefato de decoração. Muito legal e muito bonita a atividade. Parabéns à professora Silvia e à estudante Graciela lá da Escola Municipal Foz do Iguaçu. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, continuando pensando sobre do que são feitas coisas no nosso planeta. Então, tanto as coisas que estão no solo, no chão, quanto no céu, no ar. Do que são feitas essas coisas? Nós vimos também uma aula sobre astronomia, que há planetas que são formados de gases, como o Júpiter, por exemplo, o nosso planeta gigante. Ele é formado basicamente de hidrogênio e gás hélio. Mas há outros planetas rochosos, que aí vão ter outros elementos. Então, há vários componentes no nosso planeta, no nosso sistema solar, nas estrelas, e isso tudo faz com que os cientistas se perguntem do que são feitas as coisas. Os animais, nós mesmos, então nós sabemos que o nosso corpo é composto por ossos, por pele, por órgãos. Os animais também vai ter as coberturas específicas do seu corpo. Mas o que é feito todas essas coisas? Então vamos pensar juntos? Antigamente, bem antes de Cristo, alguns cientistas acreditavam que tudo que existia na Terra, tudo que existe na vida, era originário dos 4 elementos: do ar, fogo, água e terra. Porém, com o passar do tempo, com as investigações científicas, eles começaram a perceber que não era bem assim. Nem tudo estava ligado aos 4 elementos. Então, já um pouquinho depois de Cristo, não tanto assim, mais ou menos uns 500 anos depois de Cristo, Leucipo e Demócrito descobriram então que as coisas são, para chegar no fundamento, né, do que são feitas as coisas, existe uma parte que não vai mais se dividir. Existe, então, uma parte indivisível. E é disso que são feitas todas as coisas. Olha só. E aí eles deram o nome de átomo. A de não e tomo de divisão. Então, uma parte que não era mais divisível, o átomo. A partir desse componente, a partir deste elemento, é que se criavam, surgiam as outras coisas. E aí foram evoluindo nos estudos. Então, no início, acreditava que esse era o modelo atômico, o modelo do átomo, como representar isso. Então, esse era um modelo até conhecido como bola de bilhar, parecido mesmo. Depois veio o modelo do Thomson, que aí ele já começou a investigar que ele tinha uma base indivisível, porém havia outros elementos ali em torno dele, que podiam ter carga negativa e carga positiva. Esse modelo foi chamado também
de pudim de prótons e nêutrons. Também lembra um pudim, né, o formato dele. O modelo de Rutherford já é um modelo planetário, então ele já descobriu que havia ali um movimento, essa carga elétrica, essa carga de positividade e negatividade estava em movimento. Depois veio o modelo de Bohr, que explicou que havia camadas em torno desse átomo. Então pense, de tudo que existe uma parte bem pequenininha que não se divide mais, que é o átomo, e ainda dentro dele existe a carga positiva e negativa, uma dinâmica de camadas que vai se juntando a outros átomos, formando as moléculas, formando as substâncias e os elementos que nós conhecemos. Por último, o modelo atômico quântico, que seria essa dinâmica mesmo, um elemento que está sempre em movimento. E aí, dessa descoberta, surgiram os elementos químicos. Professor, a gente vai estudar química agora? Não, gente, é só para a gente ter um conhecimento de que esses elementos existem. São 118 até hoje, 118 elementos na tabela periódica. Vocês já devem ter visto aquela tabela com as letrinhas e os símbolos. Então, cada letra vai representar um componente químico. Elas também estão organizadas entre gases, minérios e outros componentes. E esses números vai ser relativo à sua carga elétrica, ok? E por que isso é importante? Porque tudo que a gente desenvolve, todos os materiais que nós usamos na construção, nas nossas roupas e até para estudar a respeito da nossa saúde, envolve esses elementos químicos. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que vai contar a história de uma cientista brilhante, a Marie Curie. Ela foi uma cientista que descobriu 2 novos elementos da tabela periódica. Isso há muito tempo atrás. Então vejam quanto estudo, quanta dedicação. E ela conseguiu descobrir o rádio e o polônio, que são 2 elementos químicos. O que isso influencia na nossa vida? Vocês já vão ver como tudo isso está presente sim no nosso dia a dia. Vejam um pouco agora da história da Marie Curie. Então, pessoal, viram que interessante? E dizer assim, ela descobriu 2 elementos químicos da tabela periódica, parece uma coisa fácil, mas não foi. Ela teve que enfrentar muitos obstáculos, ainda mais numa época onde a mulher não tinha espaço e nem voz. Ela cresceu em um país onde as mulheres não eram aceitas em universidades. E também passavam por períodos de conflito, muito próximo às guerras. Então, ela teve que sair do seu país para poder estudar e, mais tarde, ela foi desenvolver aí as pesquisas, ganhando um prêmio Nobel. Então, esse prêmio é de notação mundial. Pouquíssimas pessoas recebem mesmo, porque é feita uma descoberta científica que traz um benefício à sociedade. Então, depois de descobrir a radioatividade, que ela mesma batizou com esse nome, ela adaptou uma radiografia móvel que foi utilizada na Primeira Guerra Mundial. Então, para atender ali os feridos, os soldados na guerra, foi utilizado esse conhecimento dela. Então, vejam como toda essa pesquisa, toda essa investigação faz parte do nosso dia a dia. Uma curiosidade interessante também é que até hoje, se você quiser visitar
pegar nos manuscritos dela, os textos, os trabalhos dela, você tem que aceitar, assinar uma autorização e usar uma roupa anti-radioatividade, de tão impregnado de radioatividade estão os objetos dela. Inclusive os restos mortais dela estão num caixão de chumbo. Por quê? Enquanto ela pesquisava, ela teve muito contato com essa química. E naquele tempo ela não sabia os efeitos colaterais. Então, que ao longo do tempo é que foram descobrindo que a radioatividade faz um efeito prejudicial à saúde. Por isso que hoje vocês veem lá na hora de tirar o raio-x, tem toda uma proteção, tem todo um equipamento. Então, olha só, isso graças a Marie Curie lá no passado. Vejam só. E depois ainda ela enfrentou muita coisa, depois de ser casada, o prêmio não era bem dedicado a ela, daí teve que lutar para ser reconhecido que foi ela também que pesquisou, e tudo isso valeu muito a pena. Então ela trouxe muita contribuição para a sociedade e fica aí como uma inspiração. As mulheres até hoje são em menor número no campo científico. Então se você tem vontade, tem curiosidade, vai estudar, se torne uma cientista, porque nós precisamos mesmo de mais representatividade. E continuando então, todos os elementos vão estar aí na natureza. Olha só, os pregos, então eles vão ter vários átomos de ferro. O ouro, então vários átomos de ouro. E aqui vocês vão ver, olha, aquela letrinha é que representa o elemento químico. O carvão, que vai ter vários átomos de carbono. O mercúrio, com vários átomos de mercúrio. Mas nem sempre os elementos estão isolados. Os átomos também podem juntar-se com outros átomos diferentes, formando as moléculas. E as moléculas formam as substâncias. Então, como eu expliquei, o átomo vai ser a menor parte, a parte indivisível. Mas ele vai se juntar, vai fazer ali as reações químicas para formar as moléculas. E as moléculas, as substâncias. A gente já vai entender isso melhor. Olha só, dois átomos de hidrogênio. Nós vamos ter lá HH, mais um de oxigênio. Que nós vamos ter uma molécula da água, tá? Então, por isso que a gente fala H2O, dois pedacinhos de hidrogênio e de oxigênio. O oxigênio, gente. O oxigênio está em tudo, tá presente no ar, tá livre aí porque a gente precisa, para que a gente respire, a gente, os animais, as plantas. Então, como que é possível colocar o oxigênio em cilindros? Nós vimos até no momento crítico da pandemia, em que foi necessário ter cilindros de oxigênio para as pessoas que estavam precisando. E houve uma correria, inclusive, aqui no nosso país, porque esse abastecimento ficou comprometido. Então, como que é feita esse envasamento, colocar o oxigênio dentro do cilindro? Então, ele passa por todo um processo. Por isso que aí a química é importante. A química e a física vai mudar o estado desse oxigênio e vai purificar. Então, esse oxigênio que está lá nos cilindros é o oxigênio medicinal. Então, ele vai ser já diferente desse que a gente percebe no nosso ambiente. Ele vai ser puro, ele vai ser completamente purificado, sem nenhuma poluição, sem nenhuma interferência do ambiente. Vejam agora esse vídeo que vai explicar um pouquinho melhor como é que é feito esse processo. Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. O assunto de hoje é química. Em química hoje vamos falar sobre como é produzido o oxigênio hospitalar ou medicinal. Esse vídeo está sendo gravado e publicado em janeiro de 2021. Então, se você está assistindo esse vídeo no futuro, talvez a situação já tenha se normalizado, em especial no estado do Amazonas, onde muitas pessoas contaminadas com Covid-19 estão morrendo por falta de oxigênio. Mas talvez você esteja se perguntando, no ar que nós respiramos, não tem oxigênio? Sim, tem oxigênio,
mas a concentração de oxigênio no ar que respiramos é de aproximadamente 21%. Por isso, quando uma pessoa está com o seu sistema respiratório comprometido, ela vai precisar de uma dose, podemos assim dizer, maior de oxigênio. Então, como esse oxigênio medicinal, que tem um teor maior de oxigênio em relação ao ar que respiramos, é produzido? Ele é produzido através de um processo industrial onde é extraído o oxigênio puro. O ar é captado da atmosfera, sendo filtrado, comprimido e resfriado. Depois desse processo inicial, ele passa por uma purificação, onde são retirados elementos contaminantes. Após, em uma torre de destilação, os gases nitrogênio, argônio e oxigênio são separados. Depois desse processo, o oxigênio pode ganhar a forma líquida ou gasosa, sendo armazenado em tanques, onde depois será transportado em cilindros ou caminhões especiais. Interessante o processo de produção do oxigênio medicinal ou hospitalar, não é mesmo? Se gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. O canal Tubipédia também está no Instagram. Siga a gente lá, @canal Tubipédia. Ah, e não se esqueça, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por sua atenção e até mais! Então, viram, pessoal? Quando o oxigênio é resfriado, ele muda o estado, passa ali por algumas transformações e é possível colocá-lo no cilindro. Então, foi muito importante também nesse período de pandemia. E ainda é muito utilizado para as pessoas que têm ali alguma dificuldade, alguma restrição respiratória, porque esse ar vai ser puro, vai ser o oxigênio ali entrando no pulmão para reagir, reanimar qualquer insuficiência que esteja acontecendo. Então, para simplificar, para a gente ilustrar essa separação do oxigênio, essa percepção do oxigênio, eu trouxe aqui para vocês hoje um pequeno experimento, onde nós vamos usar batatinha, então um experimento simples, batata cortada, você pode deixar até uma meia batata aqui, e aí nós vamos utilizar também água oxigenada, e aí nós vamos ver a reação e a separação desses dois componentes, a água oxigenada, a água e o oxigênio. Então, vou jogar aqui um pouquinho. E a gente já vai perceber a reação. Leva alguns segundinhos. Esse processo também representa um processo de decomposição, que é a liberação do oxigênio do elemento, né? No caso aqui, a batatinha. Então, no processo de decomposição acontece isso também. O oxigênio vai sendo liberado e aí ela vai desmanchando. E aqui a gente já consegue notar, ó, tá vendo? Então, a presença do oxigênio e da água, que a batatinha também tem bastante água. E dentro da batata, que é um tubérculo, a gente percebe o oxigênio. Eu vou mostrar um outro que está aqui há mais tempo também. Olha só. Esse aqui a gente já vê toda uma espuma aqui da reação que ela fez. O ideal também, se você quiser representar aí na sua casa, com algum familiar, só para verificar essa experiência, é deixar um bom tempo ali para você observar. Olha só, se você observar bem, as bolinhas estão ainda em fermentação, estão ali explodindo e se formando. É bem interessante e bem simples, você só precisa da batata e da água oxigenada. Tá certo? Vou deixar mais um pouquinho para vocês observarem e a gente já volta.
Legal? Gostaram? Então, a experiência bem simples que dá pra gente fazer em casa também. E continuando. Então, nós temos aí substâncias diferentes. Nós vamos ter, então, as substâncias simples, vão ser puras. Então, de apenas um componente, um elemento, como o ouro, o oxigênio e o hélio. E nós vamos ter também as substâncias compostas. Então, como eu tinha mostrado para vocês já anteriormente. A água, por exemplo, ela é composta por 2 partes de hidrogênio e o oxigênio. Então, H2O. O sal de cozinha também, olha só, ele vai ter o cloreto de sódio. Então, ele vai ter ali o Na, que é o sódio, e o cloreto, que é o Cl aqui representado. Então, lembram lá. Então, os elementos que nós conhecemos, tudo que nós temos aqui, vai ter átomo. Os átomos vão se juntar e vão formar as moléculas vão se juntar e formarão as substâncias. Vamos então para os nossos primeiros registros. Coloquem lá no caderno de vocês a data de hoje, ciências, e vamos anotar. Para não esquecer, os átomos formam as moléculas formam as substâncias constituem os que existem no nosso planeta e no nosso universo. Será que vocês vão se lembrar? Vou deixar um tempo, então, para vocês completarem e a gente já volta para corrigir. Então vamos lá, vamos corrigir, vamos ver quem acertou. Os átomos formam as moléculas, então é o conjunto de átomos. As moléculas vão formar as substâncias. As substâncias constituem os materiais, tudo que é matéria, tudo que existe no nosso planeta e no nosso universo, certo? Então, corrigiram? Muito bem, vamos continuando então. Você sabe qual é a ciência que estuda os átomos, as moléculas, as substâncias, as misturas e as transformações que acontecem na natureza? Então, tudo que a gente já vinha falando. Tudo isso compõe o nosso planeta e o nosso universo, e a ciência que detalha isso, que vai aprofundar esse conhecimento, qual será? Já falei para vocês. Vamos ver quem se lembra. Então, olha lá, que vai estudar até a composição da água, como que ela se modifica, o que acontece nessa junção de moléculas. É a química, certo? Então, como a gente viu, a Marie Curie, aquela cientista, ela ganhou 2 prêmios, um de física, um na área da física e outro na área
da química, tá certo? Então, o que é a química? A química é a ciência que estuda a natureza da matéria, os átomos, as moléculas, substâncias, as transformações. Ela está presente em nosso dia a dia, em todos os materiais à nossa volta e em todos os seres vivos. Ai, professora, mas eu não quero estudar química. A gente não precisa estudar, mas a gente precisa saber que ela está presente no nosso cotidiano mesmo e faz parte de tudo que tem na nossa vida. Então, é importante sim, e às vezes até nos ajuda aí em algumas resoluções práticas com relação ao nosso dia a dia. Olha só, então lá também nas plantas vai ter sempre uma reação química, fotossíntese, a planta vai liberar o oxigênio, então ela limpa, faz um processo de limpeza do ar pra gente, tá certo? Um pouquinho da história dessa ciência então. Em 1789, o francês Antoine Lavoisier revolucionou a química com a publicação do seu livro Tratado Elementar da Química. Ele reproduziu os experimentos de Scheele e Priestley, outros cientistas, e sua interpretação dos resultados foi diferente. Segundo ele, o resultado do experimento era um tipo de gás, que ele chamou de oxigênio. Então, de onde surgiram esses nomes? Então, geralmente tem a ver ali com o cientista que estudou. O polônio, por exemplo, que é o elemento que a Marie Curie descobriu, ela batizou de polônio devido ao seu país de origem, a Polônia. Você notou que as misturas estão presentes no nosso dia a dia? Então, tudo que a gente faz tem um pouquinho da química. E nas coisas muito simples, para preparar um bolo, nós fazemos ali uma mistura, nós acrescentamos os ingredientes. A cada ingrediente novo, a gente tem que verificar a textura, o ponto da massa, a fermentação, tudo isso é um processo químico. Na construção, o concreto das calçadas e construções, então a mistura de elementos de areia, de cimento, de cal, tudo isso, pedras, então tudo isso também. Então vejam lá, vai entrar os componentes químicos, as rochas que são minérios e ali na mistura vai gerar uma outra matéria que aí vai construir quase tudo que a gente tem na nossa vida, calçadas, casas, está presente em tudo. E uma outra matéria, um outro artefato muito presente na nossa vida é o vidro. Você já parou para pensar do que é feito o vidro? E como que descobriram que o vidro podia ter tantos formatos, como que ele poderia ser tão bem utilizado na nossa vida cotidiana? Então o vidro, gente, é uma matéria descoberta há muito tempo atrás, desde lá dos egípcios. E com esse processo químico, com esse avanço do manuseio do vidro, ele foi cada vez se tornando mais fácil para embalar alimentos, bebidas, usado também na construção, nos veículos. Então veja, um processo longo, o vidro ele passa por várias etapas para chegar nesse formato que a gente conhece hoje, só que ele é super prático e super utilizado na nossa vida, no mundo todo. Inclusive para as donas de casa é um componente bem indicado para armazenar os alimentos, pois ele não fica com cheiro, não fica com cor, então ele é mais indicado do que, inclusive, alguns potes plásticos aí, tá? Então vou mostrar para vocês como é que é feito o vídeo. Prestem atenção nesse vídeo, é bem interessante. Ele vai mostrar até as lâminas do vidro como que é fabricado. Não precisa ajustar sua televisão. O que você está olhando é difícil de ver. Aqui em O Segredo das Coisas, nosso trabalho é explorar as coisas do dia a dia à nossa volta e como elas surgiram. Então vamos começar deixando uma coisa muito clara. Fazer uma placa de vidro é tudo, menos simples. Pode-se falar do uso do vidro desde o tempo dos egípcios, há 4.000 anos. Mas ele não foi usado na construção, apenas abrigava pequenos objetos.
Mais tarde, os romanos se tornaram mestres na feitura do vidro, com seus métodos sendo usados até o século XVIII. No final do século XIX, o vidro não era mais um artigo de luxo, mas virou um material de construção tão comum quanto o aço e o concreto. A placa de vidro é feita de várias matérias-primas misturadas com um pouco d'água. Estas matérias são sílica, carbonato de sódio, dolomita, pedra calcária, nefelina cienítica e borra preta. Tudo começa quando pedaços de vidro reciclados são jogados em um depósito alimentador junto com as matérias-primas. Tudo será derretido. Em um fluxo contínuo, os materiais misturados vão para a fornalha a gás. A temperatura dentro da fornalha é de 1.500 graus centígrados. Ela contém 1.500 toneladas de vidro derretido. São usadas 500 toneladas todo dia. Nesta câmara regeneradora, o ar de combustão é pré-aquecido a 1.000 graus. Os materiais da mistura começam a se fundir e o vidro derretido é mexido. O homogeneizador mistura o vidro para igualar a temperatura. Ela será despejada em algumas horas. Na indústria do vidro, esta máquina se chama cilindro superior. O vidro é despejado em um banho de estanho líquido, no qual flutua. Mole como caramelo, ele é moldado em forma de fita. Todo o equipamento do banho de estanho é resfriado à água para que não se quebre com o calor. Saindo do banho, o vidro está a 600 graus. Ele deve ser resfriado de novo, e esta unidade é usada para fazer isso. Esta fita enorme de vidro tem 3,30 metros de largura. A fita de vidro rola suavemente sobre os cilindros, esfriando gradualmente ao longo do percurso. O vidro ainda está mole. As marcas que vemos são impressões feitas pelo cilindro superior. O vidro tem uma espessura uniforme. Este scanner a laser mede a espessura até 1/100º de milímetro. O vidro agora está bem duro e começa o corte. Este cilindro ultraduro de carbeto de tungstênio faz um entalhe longitudinal antes do vidro ser cortado. Agora é feito o entalhe transversal, de acordo com as dimensões que os clientes pediram. O vidro entalhado se separa facilmente. As tiras de vidro são separadas e continuam ao longo da esteira. Este cilindro de quebra cortam as bordas da folha de vidro. As peças que sobram caem no chão em uma calha. Mais tarde, elas serão recicladas. Estes cilindros cobertos de borracha levam as folhas de vidro até o departamento de inspeção. Quando chegam para a inspeção, estas folhas de vidro imensas são manuseadas com grande cuidado e são postas na posição vertical. O vidro é inspecionado com lâmpadas fluorescentes para ver se há falhas. Depois de inspecionadas, as folhas de vidro são manuseadas uma por vez e guardadas verticalmente. Fazer vidro levou vários dias de trabalho. Ele agora está pronto para ser entregue. A fusão do calor transformou ingredientes sólidos em vidro transparente. Certo? Então viram? Que bacana? Particularmente eu acho que a técnica mais curiosa na formação do vidro é aquela do sopro,
Então veja, você assopra um material muito quente ali, mas claro, eles têm o equipamento correto e ele vai ganhando essas formas arredondadas. Na indústria não, na indústria já é tudo automatizado, entra ali a quantidade de ar necessária para formar a garrafa, mas não deixa de ser interessante e bem curioso, e como ele é abundante também na nossa vida. Então, dando continuidade, você sabia que essas misturas estão também no seu dia a dia e no seu alimento? Vocês já perceberam que a maionese, esse creme que a gente usa bastante na nossa alimentação, é uma mistura? O nosso sangue é uma mistura. Nós vamos ter ali os leucócitos, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, ali acontece também a formação das substâncias e das misturas, tá? E as misturas vão formando as matérias. Então, mistura é a junção de 2 ou mais componentes. Se a gente parar para observar, a nossa água mineral também é uma mistura. Olha só quantos elementos ela tem. Na vida estamos cercados por misturas. Por exemplo, a água que bebemos, seja mineral ou filtrada, é uma mistura de água, sais e cloro. Então vejam lá. No rótulo a gente já pode identificar aqueles elementos que eu falei para vocês, os elementos químicos da tabela periódica. Esses nomes diferentes são esses elementos químicos, tá? Vai ter bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, fluoreto, sulfato, cloreto, cada um com ali uma medida específica, mas tudo isso compõe a água. Então, a água não é só o H2O. Ela tem essa água mineral que a gente compra na garrafinha, ela tem todos esses outros componentes. Então, mais uma representação para vocês verificarem aí a química na nossa vida. Assistam esse vídeo.
Então, pessoal, viram o vídeo? Então, realmente a química está em tudo. Viram que interessante a aproximação das imagens dentro dos materiais, dentro do tecido, das nossas roupas, de tudo, dos nossos alimentos. Então, quem vai estudar isso são os cientistas da química, principalmente. Mas a gente sabe que ela está no nosso dia a dia. E uma observação simples que a gente pode fazer é com relação aos alimentos, principalmente as frutas. As frutas, quando a gente corta e deixa ela ali por algum período no ambiente, ela já começa a demonstrar esse processo de oxidação. Oxidação é a liberação do gás oxigênio. Então vejam lá na imagem, quando a gente recém corta ela, ela está com o aspecto ainda branquinho, aí ela vai escurecendo. Olha só uma mistura que vocês podem fazer, que é um truque que muitos já conhecem para evitar esse escurecimento. É pingar gotinhas de limão. Então, o limão ali, ele vai retardar esse processo, ele vai diminuir do gás, mantendo a fruta um pouquinho mais fresca. Então, como você já notou, muitas frutas, como a maçã e a banana, escurecem depois de cortadas. Essa transformação é ocasionada por uma reação, então por uma reação química, tá certo? Então vocês podem observar lá nas frutas em casa. E aqui a gente pode voltar a observar o nosso experimento, lá com a batatinha e a água oxigenada, olha só. Então quanto mais vai passando o tempo, mais o gás oxigênio vai sendo liberado e vai formando mais bolhas aqui. Tá certo? Vocês podem fazer isso em casa, enviar fotos pra gente. É um experimento que comprova realmente a presença ali do oxigênio e a liberação nesse processo. Claro que a água oxigenada, ela acelerou esse processo, mas no natural, o escurecimento dela é que vai comprovar isso. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos nos encaminhando para o final da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a participação de todos, principalmente da professora e da aluna lá da Escola Foz do Iguaçu, e aguardamos mais participações de vocês. Muito obrigada e até a próxima! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.